Vamos continuar aí a parte de mapa de Carnot. De novo, só para dar uma relembrada, o que seria o método do mapa de Carnot? O mapa de Carnot é um método gráfico aí que a gente vai utilizar para simplificar uma equação lógica ou converter uma tabela verdade no seu circuito lógico, de uma forma simples e metódica. Lembrando que toda vez que eu usar o mapa de Carnot, eu já vou achar meu circuito de forma simplificada. Embora esse método aí possa ser utilizado com inúmeras variáveis, a gente vai utilizar, ela se resume aí no máximo 5 ou 6, porque fica inviável aí a gente ficar montando mapa de Carnot com muitas variáveis. No nosso caso, a gente vai utilizar no máximo 4, porque circuitos mais complexos devem ser usados preferencialmente aí, simplificados por métodos computacionais. Um mapa de Carnot, assim como a tabela verdade, ela mostra a relação entre as minhas entradas e as minhas saídas. Ou seja, então, eu sabendo essa relação, eu estou descrevendo o meu circuito. Passando de novo aqui pelo processo completo, vou construir o meu mapa de Carnot. Como é que eu construo ele? Coloco nos quadrados correspondentes, o resto eu completo com 0. Lembrando que eu tenho que seguir aqueles eixos com a barra, a B barra, tem que seguir aquela ordem para não dar nenhum problema. Isso graças à distância de Hamming. O passo 2 seria examinar o mapa e detectar aqueles uns que não tem nenhum outro adjacente. Então a gente chama esse aí de isolados. A gente primeiro vê os isolados. No passo 3, a gente verifica aí, está até marcado, aqueles uns que eles estão adjacentes é somente outro outro então somente um. Se eu tiver mais de um adjacente, eu não posso marcar ele. Então eu vou agrupar esse par que isso acontece. Depois eu vou agrupar qualquer octeto, mesmo que ele contenha lá alguns uns já combinados, como eu já falei anteriormente na outra aula. Se meus octetos todos eu já tiver marcado, então eu não posso fazer. Se tiver um ali sobrando, aí tudo bem, eu posso fazer. Agora, se tiver todos já marcados, eu não posso fazer. O mesmo acontece aqui no passo 5, que seria os quartetos. Se eu tiver todos os meus elementos marcados, eu não posso agrupar o meu quarteto. Agora, se eu tiver pelo menos um deles, sem estar agrupado, eu posso juntar. Eu posso agrupar ele. Então seria o passo 5. Passo 6. Todos os restantes que eu não conseguir, eu vou agrupar os pares necessários, que eles ainda não tenham sido combinados, e eu tenho que certificar que usar o número mínimo de agrupamentos. E no final, depois o passo 7 seria formar a soma OR com todos os termos gerados por cada agrupamento. Então, esse seria o processo completo para simplificação. Mas se a gente for pegar ali os passos, a gente consegue resumir aí em 4 principais passos. Para a gente não ficar lembrando, passo 1, 2, 3, são 7, são muitas coisas. O que a gente faz então, resumindo? Primeiro, a gente procura um adjacente, ou seja, aquele que é somente um outro um. Depois a gente procura pelos octetos. Depois pelos quartetos. E no final a gente faz a soma lá dos pares, se ainda sobrar algum aí para isso. Certo? Então, aqui é só para resumir mesmo aqueles passos que são nos 7 passos, às vezes pode confundir qual faz primeiro. Mas resumidamente é isso daí que tem que fazer na prática, né? Bom, vamos falar agora da condição don't care. Se a gente olhar agora os circuitos lógicos reais,
eles podem ser projetados aí de alguns modos que existam algumas condições de entrada que não tem níveis de saída especificados, ou seja, ele pode ser 1 ou 0. Por exemplo, eu tenho entrada 1, tipo, A e B, ABC. Se eu tiver 1, 0, 0, essa entrada aí não me interessa. Nunca vai existir essa possibilidade. Se ela nunca vai existir essa possibilidade, ela não me importa eu saber o resultado dela. Sendo 1 ou 0, tanto faz para mim. Então, aqui embaixo está reforçando isso. Se eu tiver algumas condições de entrada, onde não importa se ela é alta ou baixa, é porque normalmente isso não ocorre. Se eu não quero saber o que é a saída, é porque essa possibilidade de entrada não ocorre. Então, um projetista aí dos circuitos, ele é livre para fazer a saída ser 0 ou 1. Então, o que a gente faz na prática? A gente coloca uma condição chamada de don't care. Ou seja, não me importa, se a gente for traduzir isso, eu não me importo qual é o valor, se é 0 ou 1. Agora, por que isso é tão importante para a gente? Porque a gente vai ver que isso ajuda a simplificar os circuitos. Então eu consigo produzir uma saída mais simples possível do que se eu colocasse 0 ou 1. No caso do 1 não tem tanto problema, mas se eu colocasse 0, eu complicaria um pouco o meu circuito. Vamos ver a nossa tabela ao lado? Eu tenho lá entradas A, B, C e saída Z. Bom, eu tenho que 0, 0, 0, 0, 0, 1, eu tenho todas as possibilidades de entrada aqui. Se a gente observar nessas duas linhas, eu tenho, em vez de 1 ou 0, tenho o caractere X. O que esse caractere X representa? Seria o don't care, que é aquilo que não me importa. Ou seja, nessas duas possibilidades, provavelmente não acontece, então eu não me importa essas entradas, a possibilidade delas ocorrerem. Então a saída não me importa. Se eu montar aí o mapa de Carnot, eu posso substituir por 0 ou 1 o valor de x. Então aqui, em vez de eu colocar ou 0 ou 1 aqui, eu coloco x. A gente vai ver que isso ajuda a simplificar nosso circuito. Continuando no mesmo exemplo, eu tenho aqui montado o mapa de Carnot, só para a gente relembrar o macetinho que eu falei. Eu vou colocar aqui, ó, 0, depois eu vou colocar 0, aqui vai ser o que? 0, x. Agora eu vou aqui para a linha de baixo, seria o que? X, 1, depois 1 e 1. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assim que eu preencho. Observem aqui que eu tenho o x nessas duas posições. Bom, o que é melhor eu fazer? Esse meu x ele ser 1 ou ser 0? Então eu tenho que analisar circuito para circuito, mapa de Carnot para mapa de Carnot. Se eu olhar aqui, o que acontece? Se eu colocar o 0 aqui na minha expressão, eu vou ter um par aqui, um outro par aqui. E se eu tiver que colocar isso aqui igual a 1, eu teria um outro par, ou seja, eu teria 3 pares. Agora, vamos colocar isso daqui, essa minha variável igual a 1. O que vai acontecer? Eu vou ter aqui um quarteto. Eu tendo um quarteto, eu vou poder eliminar duas variáveis de entrada. Então, isso já simplifica bastante o meu circuito. Agora, e esse outro x aqui? Eu posso colocar ele 1 ou 0. Se eu colocar ele igual a 1, eu vou ter que formar mais um par aqui, ó.
Então, eu colocaria mais uma expressão na minha função booleana. O que é melhor, então, eu colocar o valor de zero. Eu colocando o valor de zero, eu não vou criar aqui um par. Ou seja, olha só, no final eu vou ter um quarteto só. Como que ficaria minha expressão? Z igual a A. Se eu colocasse aqui igual a 1 e aqui igual a 0, eu teria três expressões. Ou então, se eu colocasse aqui 1 e aqui 1 também, eu teria duas expressões. Ou seja, eu teria um circuito mais complicado do que eu precisava ter. Já que essas saídas aqui não importam, então o valor de x eu posso escolher qual que eu quero que ele seja. Bom, falei agora sobre a condição de don't care. Vamos ver agora a parte de exercícios relacionados a problemas combinacionais. A gente já apresentou a simplificação pelo mapa de Carnot, agora a gente pode resolver esse circuito, problemas combinacionais usando esse método. Bom, como é que a gente resolve esses problemas combinacionais? Primeiro, eu analiso a situação, eu vou ter um contexto de alguma situação. Analisando essa minha situação, eu vou transformar ela em tabela verdade. Com a minha tabela verdade, eu posso montar um mapa de Carnot ou usar uma outra simplificação. Como a gente está trabalhando aqui com o mapa de Carnot, eu posso pegar esse mapa de Carnot e achar uma expressão booleana para ela simplificada. Com essa expressão, o que eu faço? Consigo achar o meu circuito. É como se eu estivesse programando lá uma situação, o controle da minha situação. Tudo isso através desses métodos que a gente já estudou. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender. Bom, esse aqui é o exemplo 1. Se a gente olhar a figura 4.66, que é essa daqui, ele está mostrando aí um diagrama de um circuito de alarme de um automóvel. Ele é utilizado aí para detectar condição indesejada. Se a gente observar aqui, a gente tem três chaves. Tem a chave porta, tem a chave ignição e a chave faróis. Chaves que eu falo é porque ele pode estar ou no 5 volts ou no 0. Ou seja, ou ele pode ser 0 ou ele pode ser 1. Então eu tenho duas condições para cada uma dessas minhas chaves. Bom, está dizendo aqui que as três chaves são usadas para indicar, respectivamente, o estado da porta, do motorista, a ignição e os faróis. No caso, a porta está aberta ou não, ignição se está ligada ou não, o carro está ligado ou não, os faróis se eles estão acesos ou apagados. O que a gente tem que fazer? Projetar um circuito, lógico, usando essas três chaves como entrada e as condições que o meu alarme deve soar é quando eu tiver faróis, quando meus faróis estiverem acesos e ignição estiver desligada. Ou então, se minha porta estiver aberta e minha ignição estiver ligada. São essas duas condições que eu tenho para que o meu alarme soe. Então, vamos primeiro dar nome a essas minhas variáveis. Bom, como esse exemplo aqui é o do livro, porta ele vai chamar do inglês vem door, que é o D. O ignição é ignition mesmo, então ele vai usar o próprio I. E os faróis ele vai usar light de L. Então, chamei aqui de D, I e L, só para a gente entender. Bom, quais condições que eu tenho que soar meu alarme? Ou seja, quando eu estou soando meu alarme, o que é a saída do meu circuito lógico? Seria igual a 1. Se ele for igual a 1, quer dizer que o meu alarme soa, o alarme ligado.
Então, quais são as condições para o meu alarme disparar? Faróis acesos e ignição desligada. Ou porta aberta e ignição ligada. Primeira coisa que a gente vai fazer, fazer uma tabela verdade. Coloquei aqui ó, o L, o I e o D, ou seja, faróis, ignição e porta. E, por fim, minha saída. Fiz todas as possibilidades, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Completei todas as possibilidades de entrada. Bom, o que vai acontecer? Se eu tiver, vamos pegar os casos que eu tenho meu alarme ligado. Quais são? São faróis acesos e ignição desligada. Então, meu L tem que ser 1 e o meu I tem que ser 0. Quando que isso ocorre? Ocorre nessa linha, 1 e 0. Então, eu vou ter aqui o meu valor 1. Ocorre nessa minha linha aqui, ó, que seria também meu valor 1. Bom, aqui completei todas as possibilidades, certo? Agora, vamos ver essa segunda possibilidade que a gente tem que fazer, que é a porta está aberta e a ignição está ligada, ou seja, meu DC1, ou meu DC0, meu DC1, desculpa, no caso aqui ele adotou que a porta aberta, ele seria 1 e porta fechada seria o 0. E a ignição ligada seria 1. Então, quando tiver 1 e 1, ou seja, o D for 1 e o I for 1, eu vou soar meu alarme. Então, quando que isso ocorre? Acontece aqui, que eu vou ter 1 na minha saída, e aqui eu vou ter quem? Meu 1 também, certo? Então, eu tenho aqui minha tabela verdade. Na verdade, para eu completar minha tabela verdade, todas as outras condições meu alarme não deve soar. Então, eu devo colocar tudo 0 aqui. Completar minha tabela com tudo 0, certo? Aqui eu completei. É o que eu falei com vocês. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter L barra ID mais LI barra D barra LI barra D LID. Bom, se eu simplificar esse meu circuito, que eu vou fazer o somatório deles, eu vou obter que seria ID, e eu fizer a simplificação, vou obter que é ID mais LI barra. Olha só, com isso eu posso montar o meu circuito. Eu vou ter o D e o L. Se vocês observarem, na verdade o L vai estar aqui sim. Primeira coisa, vamos pegar esse lado. Do que é o que? Uma porta AND do I, D com I. Então, uma porta AND com D e I de entrada. Aqui eu tenho uma porta AND com entrada do L e o I barrado. Então, eu vou pegar o meu I, inverter o sinal, que aqui eu vou ter o I barrado. E no final eu vou ter quem? No final eu vou ter uma porta OR com esses resultados das saídas da minha porta AND. Então, dessa forma eu resolvi um problema real usando um circuito lógico. Tá vendo? Eu pensei o que eu quero que aconteça, traduzi isso em tabela verdade. Tabela verdade, eu tive uma expressão, simplifiquei essa minha expressão e, por fim, eu montei o meu circuito. Então, se eu montar esse meu circuito aqui nas chaves, se eu voltar aqui atrás, esse meu circuito lógico seria esse que eu montei. Então, consegui achar esse meu circuito lógico. Vamos pegar um outro exemplo aqui, um exemplo 2. Eu tenho aqui
uma outra figura, está aqui do lado. Ela está mostrando aí 4 chaves. SW1, switch 1, switch 2, switch 3, switch 4. Bom, essas 4 chaves aí são parte de um circuito de controle de uma máquina copiadora. Ótimo. Então, as chaves elas estão localizadas aí ao longo do caminho do papel, ao longo do caminho que o papel passa pela máquina. Cada uma dessas chaves está normalmente aberta, ou seja, se não está passando papel nenhum, ela vai estar aberta. E quando o papel passa pela chave, essa chave é fechada. É impossível, ou seja, não posso ter essa possibilidade que o meu SW1 e o meu SW2 estejam fechadas ao mesmo tempo. Então, isso aqui é uma informação importante para mim. Eu tenho que projetar um circuito que produza uma saída em alto quando 2 ou mais chaves estiverem fechadas ao mesmo tempo. Aí está falando aí para usar o mapa de Carnot e aproveitar as condições aí de don't care. Bom, aqui eu tenho o circuito, eu tenho a chave aqui, ou seja, quando ela está aberta, o meu circuito lógico, a entrada dele é 1. Não vou confundir a cabeça de vocês, não. Tá falando aqui, chave fechada, ela é 1 e chave aberta, ela é 0. Eu quero produzir alto sempre que tiver 2 chaves ligadas. Lembrando que o meu SW1 e o SW2 eles não podem estar ligados ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? Montar minha tabela verdade. Bom, eu tenho minhas chaves S4, S3, S2 e S1. Montei todas as possibilidades. E tenho aqui o que tem que ser na minha saída. Eu quero que a minha saída seja 1 sempre que eu tiver 1 em 2 chaves. Então, vamos pegar aqui primeiro aquele caso que eu não posso ter, que seria o quê? O S4 e o S1 fechado ao mesmo tempo, que estava aqui, ó. SW1 e SW2. Isso ocorre quando? Ocorre nesse caso aqui. Ocorre nesse caso. Ocorre nesse caso. E nesse caso aqui. O que eu vou fazer então? Colocar X aqui, que é uma condição que não me importa. Já que ela é uma condição impossível, não me importa essa condição. Então, vou colocar X aqui. Agora, a partir de então, eu vou verificar todas as linhas que eu tenho mais de uma chave igual a 1. Ou seja, vamos pegar, então, a primeira vez que isso acontece é aqui. Então, eu tenho 1 na minha saída. Depois, aqui não, aqui sim. No meu caso de baixo, eu tenho também 2 chaves. Então, nesse último caso, nesse caso de baixo, eu tenho 3 chaves. Então, eu tenho 2 ou mais fechadas. Então, vou ter 1 aqui. Depois, eu vou ter só uma chave fechada. Aqui é uma condição que eu não preciso. Nesse caso, eu tenho 2 chaves fechadas, então vou colocar 1. Aqui eu tenho 2 chaves fechadas, eu vou colocar 1. Aqui eu tenho 3, vou colocar 1. O restante tudo eu vou colocar igual a 0. O que eu vou fazer? Montar meu mapa de Carnot. Meu mapa de Carnot, como eu falei no macete com vocês, seria o quê? 0, 0, 0, 1. Depois vai ser 0, 1, 1, 1. Depois eu vou para a última linha, seria o quê? 0x, 0x. Ó, 0x,
1x. Falei errado. E por último seria o quê? 1x, 1x. Então eu tenho aí o meu mapa de Carnot montado. Bom, quais condições aí que eu tenho favoráveis? Eu tenho aqui, primeira coisa, eu tenho algum 1 que ele está ligado apenas a um outro 1? Não, se eu olhar esse aqui tem 2, porque eu tenho esse lado aqui. Aqui não, também não. Se eu colocar esse aqui igual a 1, né? Esse daqui também não. Esse daqui tem se eu tiver que colocar igual a 0, mas vamos deixar isso daqui a pouco. Primeira coisa que eu vou fazer, juntar aqui esse quarteto. Juntei esse meu quarteto que eu tenho aqui. Posso juntar um outro quarteto. Vou juntar um outro quarteto aqui em cima, um outro quarteto aqui em cima. Ou seja, se a gente observar, esse X que tem aqui o don't care, ele está me ajudando a formar quartetos. Eu, formando esses quartetos, o que vai acontecer? Eu vou reduzir duas variáveis em cada uma dessas expressões. Vou ter um outro quarteto aqui em cima e um outro quarteto, ou seja, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 quartetos, graças a essas minhas condições de don't care. Se eu não tivesse, se aqui fosse 0, esse x fosse igual a 0, aí sim eu teria problema. Não problema, mas eu teria uma expressão mais complicada. Então, o que seria uma expressão aqui? Eu vou pegar esse quadrado vermelho aqui primeiro. Eu teria o quê? Quem que está variando? É o S4 e o meu S2. Então, vai ser o quê? S1 e S3. S1 e S3. Vamos pegar esse do lado aqui, o azul. Esse azul eu tenho quem variando? Meu S3 e o meu S2. Então é S1 e S4. Vamos pegar esse de cima. Esse de cima eu tenho meu S3 variando e o meu S1 variando. Então vai ser S2 e S4. Terceiro. Vamos para o do lado aqui. Esse quadrado roxo. Eu seria o quê? Eu tenho S4 variando e o meu S1 variando. Então vai ser quem? Vai sobrar S2 e S3. Vamos pegar esse amarelo. Eu teria quem? S3 e S4 mantendo e o S1 e S2 variando. Então seria S3 e S4. E por último, tenho essa expressão aqui, que onde S1 e S2 elas são fixos. Quem varia é o S3 e S4. Então, tenho a minha expressão final dessa forma. Agora, vamos pegar esse mesmo exercício anterior, só que a gente vai considerar uma alteração aí na base de regras. Agora, a chave fechada ela vale 0 e chave aberta ela vale 1. O que vai acontecer? Eu vou mudar minha tabela verdade. Ou seja, onde era 1 vai passar a ser 0, onde era 0 vai passar a ser 1. Eu estou invertendo, se vocês olharem aqui, na verdade, vamos refazer aqui porque tem várias mudanças, não é só inverter. Bom, chaves com 0 é fechada e chave aberta é 1. Vamos pegar as condições de don't care, ou seja, meu S4 e meu S1 sendo 0 ao mesmo tempo. Então seria essa minha linha, essa e essa. Não tem mais nenhuma linha onde meu S4 é 0 e meu S1 é 0 ao mesmo tempo. Agora vamos ver a segunda linha. Na segunda linha eu tenho 3 chaves fechadas, então a saída é 1. Depois, na quarta, também eu tenho 2 chaves fechadas, vai valer 1. Depois, na minha sexta linha, se não me engano, eu vou ter 2 chaves fechadas, vai ser 1. Agora aqui eu tenho apenas uma chave fechada, a saída é 0. Na de baixo eu tenho 3, saída 1. Tenho 2 entradas, 0, então vai ser 1. Aqui eu tenho 2 entradas também, vai ser 1. E aqui eu tenho uma entrada, 0, então a saída é 0.
Aqui eu tenho duas entradas igual a zero. Então aqui a saída é 1, aqui eu tenho uma. O restante tudo aqui eu só tenho, ou eu tenho uma entrada zero ou nenhuma. Então é tudo zero. O que eu vou fazer? Montar meu mapa de Carnot. Bom, meu mapa de Carnot ficaria x1, 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 x0. Depois eu teria 1, não, aqui embaixo, 1, 1, 1, 0. Por último seria 1, 0, 1, 0, 0, 0. Então montei meu mapa de Carnot. O que eu vou fazer? Primeiro achar aqueles uns que eu só tenho. Na verdade eu não tenho nenhum que seja isolado. Não tem. Vamos pegar então nossos quartetos, ou octeto. Octeto eu não tenho octeto, então vou partir para os meus quartetos. Meu quarteto aqui, formando esses dois. Depois eu vou ter um outro aqui. Depois eu tenho um outro aqui. Depois eu tenho um outro aqui. E sobrou esse meu X aqui. Ah não, eu tenho mais um outro quarteto aqui. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quartetos. Mas tem uma outra expressão aqui que seria o don't care. Esse daqui, o que eu faço com ele? Coloco ele igual a 1 ou coloco ele igual a 0? No caso, eu prefiro colocar ele igual a 0, que eu não vou ter aqui que agrupar mais um par, ou seja, não vou entrar com mais uma expressão aqui embaixo. Então eu consigo montar minha expressão aí simplificada, ou seja, vamos pegar o vermelho. Então o vermelho vai ser quem? Eu tenho o meu S1 variando e o meu S2 barra mantendo e o meu S3 barra mantendo. Então S2 barra e S3 barra, certo? Agora vamos pegar o quadrado preto. O quadrado preto eu tenho que meu S3 ele se mantém e o meu S1 barra, meu S3 barra se mantém, meu S1 barra se mantém. Então seria essa. Agora seria minha cor verde. Minha cor verde, quem que está variando? Meu S3, meu S3 está variando, meu S4 se mantém, S4 barra, e o meu S2 barra se mantém. Então seria S2 barra e S4 barra. Então tem o meu verde ali. Agora vamos passar para o azul. O meu azul, quem que se mantém? O S3 barra e o S4 barra. Por último, seria o meu roxo. O meu roxo, eu tenho quem? Meu S1 barra e meu S2 barra se mantendo. Então, fiz minha expressão. Então, se eu alterar a base de regras, a minha saída também altera. Ou seja, eu vou alterar aqui minha saída também. Não vai se manter a mesma. Tem alguns exercícios aí que eu vou deixar para vocês. Vão estar lá no questionário. Tem o exercício do semáforo, que vocês vão ter que fazer algumas regras aqui, desenhar, representar o cruzamento da A e B. E tem várias regras aí que vocês têm que seguir para montar o circuito. Tem o seu outro segundo exercício, que é selecionar aqui qual deles vai tocar ao mesmo tempo, no amplificador. Então vocês vão ler todo o enunciado e vão montar o circuito da mesma forma. Vão analisar o problema, montar a tabela verdade, usar o mapa de Carnot e, por fim,
desenhar o circuito, tá certo?